Olá pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje são integrais duplas em regiões mais gerais. Esse é um tema que em geral merece cuidado pelo fato das integrais duplas necessitarem de domínios de integração bem estruturados. E essas regiões mais gerais, em geral, o que acontece? O cálculo desses domínios, a obtenção das fórmulas que definem esses domínios, necessita do auxílio, sobretudo, de uma visualização geométrica, para não incorrer em erros, enfim. Então, em virtude dessa questão, nós vamos utilizar como auxílio para esses tópicos tanto o GeoGebra calculadora gráfica, que representa funções de uma variável, quanto o GeoGebra 3D para o cálculo de integrais duplas, que porventura estejam representando volumes de funções de duas variáveis. Essas regiões vão ser divididas, planas, que são de fato a parte mais difícil do nosso problema, em regiões do tipo 1 e regiões do tipo 2, certo? Dependendo aí de qual das variáveis x ou y vai ser considerado um intervalo de variação entre números e qual deles que vai ser considerado um intervalo com variação entre funções. Nesse sentido, nós vamos então diferir uma questão da outra e vamos realizar exemplos dos dois casos. Ok? Então, vamos à nossa parte então, de hoje. Como a gente havia dito, nós vamos começar falando sobre integrais duplas em regiões mais gerais. Então, antes de qualquer cálculo de integral, a gente precisa entender o que é uma região mais geral, sobretudo à luz da definição mais clássica de integral dupla, que é dada sobre um domínio retangular, ou seja, um domínio retangular é aquele onde tanto a variável x quanto a variável y variam em um intervalo numérico, certo? Então, a gente definiu as integrais duplas nesse domínio retangular, considerando que nós poderíamos fazer com que esse retângulo fosse repartido em várias regiões menores, certo? E aí, agora, o que a gente vai fazer? Eu preciso e pretendo calcular a integral nesse domínio D, que é um domínio geral, tá? E aí, eu só sei fazer a integral no domínio retangular, onde tanto a variável x quanto a variável y variam em intervalos numéricos, certo? Então, qual é a ideia? Eu vou colocar esse meu domínio geral D, que a princípio nenhuma das duas variáveis vai variar no intervalo apenas numérico, e aí daqui a pouco a gente vai ver como que a gente vai organizar, quem vai variar em um intervalo numérico e quem vai variar em um intervalo entre funções. E eu vou definir uma função f maiúscula mais ampla, que ela vai se dividir em duas partes. Ela vai coincidir com a função f minúscula, a qual eu preciso integrar, tá? Aquela que vai fazer parte da minha integral dupla, nessa parte que se refere à região D, certo? E eu vou utilizar a função zero, ou seja, vou integrar em zero, nessa parte que está dentro do meu retângulo R, porém está externa à região D. Qual é o objetivo da gente fazer essa definição maior? O objetivo é, toda vez que eu quero integrar uma função f minúscula em uma região D qualquer, sempre eu consigo, Então, fechar essa região D qualquer num retângulo R mais amplo, de forma que dentro da minha região D eu tenha a coincidência entre a função f maiúscula e a função f minúscula, e no retângulo R maior, onde eu originalmente defini a integral dupla, eu consigo integrar essa f grande, sendo que a contribuição da f grande na parte externa vai ser nula, porque eu estou definindo essa função como zero. Tá? Então, a intenção dessa primeira parte é simplesmente a gente sair da região de integração, que é
mais ampla, originalmente definida em dois intervalos que eram numéricos, certo? Com a definição original e conseguir, então, a partir da definição original, chegar na definição que nós temos, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, se a função f for integrável em R, essa aqui é a f maiúscula, então definimos a integral dupla na região de f minúscula em D, tá? Por a integral da f minúscula em D vai ser a integral da f maiúscula em R, onde a f é dada acima nessas condições. Então, na verdade, eu integrar a função que eu quero naquela restrição D que eu quero é equivalente a fazer a integral da f maiúscula, que inclui a parte de zero, na parte do retângulo, que é a definição original de integral dupla, certo? Então, agora a gente vai partir para as definições do que são uma região do tipo 1, tá? De integração, e uma região do tipo 2 de integração da prática, ou seja, o que muda quando eu quero fazer integral numa região mais geral, e essa integral numa região mais geral, ela, por um acaso, precisa ser definida entre funções e não mais no intervalo retangular, tá? Então, uma região plana é dita do tipo 1 se for a região entre o gráfico de duas funções contínuas de x, ou seja, nós vamos classificar, é claro que não precisa necessariamente a gente escrever que uma região é do tipo 1 ou que uma região é do tipo 2. O que é importante diferenciar é o seguinte, numa região do tipo 1 ou do tipo 2, uma das variáveis, ou x ou y, vai variar entre um intervalo numérico e a outra variável vai variar no intervalo entre funções. Então, a gente vai escolher, em função da nossa bibliografia, lá do livro do Stuart, a região do tipo 1 como aquela onde a variável x varia em um intervalo numérico e a variável y varia entre duas funções, tá bom? Então, a região D, onde o x varia de A até B, tá? Então, estou definindo que o x varia numericamente e o y varia entre duas funções dx, ou seja, g1 de x e g2 de x. E aqui embaixo eu coloco, então, três exemplos de como essas regiões D, que são diferentes de uma região retangular, elas podem, do ponto de vista gráfico, serem visualizadas, tá? Então, eu tenho aqui uma região D, onde a curva G1 e a curva G2, elas não se cruzam, certo? E para eu limitar essa região D, eu preciso, de fato, fazer o A e o B variarem entre dois números, que é o intervalo de x, né? Fazer a variação deles numérica, ou seja, o início da minha região D vai ser o valor de G1 e de G2, considerando x igual a A, e o final da minha região D vai ser um intervalo onde o x é igual a B, considerando G1 em B e G2 em B também, certo? E aqui eu tenho, então, a formação dessa minha região D, se não há interseção entre essas curvas G1 e G2. Uma outra possibilidade de região do tipo 1 é aquela onde, de fato, a gente tem um encontro, uma interseção possível, que pode ser no x igual a A, mas nada impede de ser no x igual a B. Eu fiz aqui, então, uma representação, né, onde a minha região ela começa, então, nessa interseção entre as duas curvas G1 e G2, mas essas curvas não se cruzam novamente. Então, para eu fechar a região, eu preciso especificar um certo valor para o x. E aí, eu vou fazer o x igual a b para fechar a região, certo? E aí, eu tenho, então, essa região D aqui, limitada, né, pela função G1 e G2 e pelo intervalo numérico em x de A até B. Tá? E, por fim, eu posso ter um caso onde essas duas funções, G1 e G2, elas coincidem, certo? E elas se encontram, então, nesses pontos A
e B. Se elas se encontram, então, nesses pontos A e B, eu não preciso estabelecer quais são os valores de início e de fim para o x. Eles são estabelecidos a partir do momento que eu consigo mapear se essas duas funções elas se interceptam. Então, são esses valores que vão nortear aí a nossa região. E as variações em y vão ser, claro, das duas curvas que estão definindo a região, certo? O y varia de G1 e G2 e o x vai variar de A até B, considerando que A e B são os intervalos de interseção dessas duas curvas. Se a função f é contínua em uma região D do tipo 1, tal que foi o que a gente viu nos três casos ali que nós representamos, ou seja, o caso em que não houve interseção entre as curvas, o caso onde há apenas uma interseção entre as curvas e o caso onde há duas interseções entre as curvas, certo? O x variou de A até B nesses dois casos. E o y o tempo todo está variando entre as funções G1 e G2. Nesse sentido, então, a gente vai agora montar uma integral que seja baseada nesse tipo de região, certo? Então, eu tenho a integração na região D da minha função f dA, onde aí sim entra qual das nossas variáveis está variando numericamente, qual é aquela que está variando entre funções, na hora de eu escolher a ordem de integração entre essas duas variáveis, certo? Então, eu vou agora precisar começar a calcular a minha integral por aquela variável que varia entre funções, ou seja, a minha variável y, ela varia entre G1 e G2, certo? E aí eu vou começar a integrar por ela, por quê? Porque esses meus limites de integração são fórmulas que dependem de x. Então, eu vou integrar em y, obter uma fórmula, e no lugar de y, eu vou substituir por fórmulas que dependem de x. E aí, num segundo passo, eu vou integrar aquela expressão geral que agora depende só de x e calcular o valor dessa expressão geral para os intervalos numéricos, né, determinados para o x. E aí sim, a minha integral dupla ao final do processo será um número, como a gente já discutiu, que a integral dupla, quando tem uma região fechada, e a gente só vai estudar integrais duplas assim, não há possibilidade de você achar uma função ao final do processo, ela tem que dar um número. Então, o meu intervalo numérico, ele tem que ser o último, porque eu preciso realmente desse número ao final do cálculo da integral, tá bom? Então, essa é a ideia. Na região do tipo 1, né, dada a condição que a gente estabeleceu que a variável x varia numericamente e a variável y varia entre funções, eu vou precisar integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x, tá bom? Então, como exemplo 1, vamos calcular a integral em d da função x mais 2y. Então, percebam que a gente vai estar integrando um polinômio, que é uma coisa super simples, onde d é a região limitada pelas parábolas y igual a 2x ao quadrado e y igual a 1 mais x ao quadrado, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, passo 1 dessa nossa resolução, é, de fato, obter uma representação geométrica para essa nossa região de integração. Parece um processo simples, mas não é tanto não. Então, com isso, vai ser fundamental, a gente já vem discutindo, né, em vários vídeos, a utilização de ferramentas gráficas, e eu sempre indico o GeoGebra por ser uma ferramenta gráfica muito boa e gratuita. Vai ser muito importante a gente ter essa visualização, e eu me lembro de épocas onde a gente dava esse tipo de conteúdo no quadro, onde você precisava lembrar os alunos como é que construíam gráficos. Agora a gente está num outro momento onde não tem necessidade de você pensar nisso, né? Mas é interessante que
a gente usa essas ferramentas gráficas porque elas estão aí para nos auxiliar, certo? Então, o primeiro passo é representar graficamente através do GeoGebra, calculadora gráfica 2D, as funções que são limites de integração. Então, vocês podem perceber que eu tenho duas funções, y igual a fórmulas que dependem de x, e a princípio essas funções, a gente não tem ideia se elas se cruzam, por exemplo, uma vez, duas vezes ou não se cruzam, para a gente estabelecer alguma dessas regiões que nós vimos aqui nesses gráficos genéricos. Então, de fato, a gente passando para essa representação do GeoGebra, a gente vai ter a possibilidade de entender melhor isso. Eu estou aqui com a calculadora gráfica 3D, eu vou para a calculadora gráfica 2D, porque é ela que me interessa nesse momento, tá bom? Se eu estou esperando carregar aqui, já está carregando. Né? Nesse momento eu não precisei fazer nada, pronto, já estou aqui com o meu gráfico 2D, tá? Então, nós vamos à representação das duas funções. Uma função é y igual a 2x ao quadrado. Quem não sabe botar o x ao quadrado, você pode usar aqui o teclado, tá? Que tem aqui, ó, quadrado, ou você pode usar o acento circunflexo 2, que dá no mesmo, tá? Então, essa aqui é a primeira, e agora nós vamos à segunda, que é y igual a 1 mais x ao quadrado. Ok? Ficou bom que foram duas cores bem diferentes. Então, a f, eu estou considerando como se fosse a função em verde, g é vermelho. Eu vou aqui fazer um zoom. E eu queria que vocês observassem o seguinte. Elas se cruzam em dois pontos. Olha, esse ponto aqui, que é o ponto, olha lá, interseção, menos 1, 2. E elas se cruzam no ponto 1, 2 também, tá? Então, diante daquelas regiões genéricas que eu mostrei para vocês no início do vídeo, essa representação aqui, ela está mais para aquela representação da interseção entre duas funções, ok? E aí, nesse sentido, a gente pode perceber que durante o intervalo de menos 1 a 1 para o x, que é um intervalo onde, de fato, eu tenho a primeira interseção até a outra interseção, eu vou ter sempre a função f abaixo da função g. Isso também é uma situação muito interessante que a gente precisa observar. Qual é a ordem de integração das funções? Porque a ordem de integração numérica é fácil. A gente sempre começa, o limite inferior é sempre o menor número, o limite superior é sempre o maior número. Isso não é dificuldade. Agora, observando funções, não é trivial você olhar e falar assim, ó, qual a função que está mais abaixo e qual a função que está mais acima. Então, quando a gente representa graficamente, a gente consegue enxergar esse tipo de situação, ok? Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou agora salvar essa figura, deixa eu fazer o download dela aqui, para a gente colocar ela lá na nossa aula, lá no nosso quadro, e daí a gente, então, de fato, escrever qual vai ser a nossa região de integração, tá bom? Então, deixa eu voltar agora para a visualização do quadro. E aí, eu já estou pegando aqui essa figura que eu acabei de baixar. Para a gente colar lá no nosso quadro, tá? Então, enquanto isso, vocês podem ir pensando aí como que nós vamos montar, do ponto de vista algébrico, ou seja, os cálculos, né? Essas regiões de integração, na verdade, né? Quais seriam os intervalos de integração, então, dessas duas funções, certo?
Estou colocando aqui, desculpa a demora. Tá chegando. Pronto. Agora eu vou diminuir um pouco aqui para não ocupar muito o meu espaço, mas de forma aí, ó, esse tamanho também a gente não enxerga, né? Tem que ser um tamanho mais ou menos. Então, ok, a gente tem aqui as regiões de integração, então, né, vamos fazer aqui a representação, né? Observando que os gráficos, a gente como viu lá na parte do GeoGebra, a gente observou que o x variava de -1 a 1. E por que o x variava de -1 a 1? Justamente porque foram as duas interseções, né? O y nas duas interseções foi igual a 2, mas no ponto que está mais à esquerda é -1, no ponto que está mais à direita 1, tá? E o y, né, que são as funções, a gente percebeu então que a função em verde é que está sempre abaixo nesse intervalo de -1 a 1, e a função em vermelho é que está sempre acima no intervalo. Observe que é no intervalo que nos interessa. A função verde era a 2x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado é meu limite inferior e o limite superior é 1 mais x ao quadrado, tá? Então, dada essa representação gráfica, e eu reforço, façam o esboço gráfico, porque senão não vai entender qual é a região de integração. Não adianta eu te dar uma de esperto, não vou representar, não sei o quê. Não, você não precisa nem mais desenhar os gráficos à mão, olha que coisa boa. Vai lá, GeoGebra é gratuito, utilizem, abusem, tá? Então, o nosso domínio de integração vai ser os pontos x e y pertencentes ao R2, tais que -1 menor ou igual do que x menor ou igual do que 1 e 2x ao quadrado menor ou igual do que y menor ou igual do que 1 mais x ao quadrado. E aí, com isso, a gente fecha o primeiro passo, que em geral é o passo mais difícil na resolução de integrais duplas, a menos que a gente tenha uma integral muito difícil para ser calculada. Tirando isso, obter a região de integração é sempre um problema, tá bom? Então, considerando aí que a gente venceu a pior parte, vamos ao passo 2, que é o cálculo da integral. Ok? Então, o cálculo da integral, lembrando que a nossa integral é o polínômio está no integrando, né? É x mais 2y. E a ordem de integração, em função da gente ter feito o intervalo de x variar de -1 até 1 e de y variar de 2x ao quadrado a 1 mais x ao quadrado, ele é limitado. Eu preciso integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x, tá bom? Então, eu vou ter aqui o intervalo de -1 a 1, o intervalo de 2x ao quadrado até 1 mais x ao quadrado, de x mais 2y dy dx, ok? Então, vamos começar integrando parcialmente em relação a y, ou seja, tudo aquilo que é x, dentro do nosso integrando, vai ser considerado uma constante. Então, a integral de x em relação a y, xy. A integral de 2y em relação a y, 2y ao quadrado sobre 2. Onde o y varia de 2x ao quadrado até 1 mais x ao quadrado dx, ok? Então, a gente agora vai cancelar esses dois que estão aqui.
vamos começar a substituir. Sempre o limite superior primeiro e depois o limite inferior. Então, a integral de menos 1 a 1, substituindo o y pelo limite superior, x, 1 mais x ao quadrado, mais 1 mais x ao quadrado, elevado ao quadrado, menos x vezes 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, elevado ao quadrado dx. Então, vou botar aqui embaixo para ficar melhor de agora em diante, né? Para a gente visualizar numa linha só. Esse primeiro intervalo aqui vai ser uma multiplicação. Primeiro intervalo não, a primeira expressão vai ser uma multiplicação só distributiva. Então, x mais x ao cubo. O segundo, eu estou elevando um binômio ao quadrado, produto notável. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 2x ao cubo, menos 4x à quarta dx, ok? Então, aqui a gente só multiplicou os valores de x, e aqui 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, x à quarta, menos, ok? Agora eu vou unir os termos semelhantes para a gente fazer a última integração em x, né? Então, eu vou ter menos x à quarta mais 4x à quarta dá menos 3x à quarta, x ao cubo, menos 2x ao cubo mais x ao cubo, menos x ao cubo, 2x ao quadrado, mais x, mais 1 dx, ou seja, a gente uniu aí os termos semelhantes e agora a gente tem uma integral apenas na variável x. Então, a gente vai integrar em x, uma integral, né, de uma variável normal. Então, menos 3x à quarta vai dar menos 3x à quinta sobre 5. Menos x ao cubo dá menos x à quarta sobre 4. Mais 2x ao cubo sobre 3. Mais x ao quadrado sobre mais x, certo? Variando de menos 1 até 1. Então, menos 3 vezes 1 à quinta sobre 5. Agora eu estou substituindo o x pelo limite superior. Menos 1 à quarta sobre 4. Mais 2 vezes 1 ao cubo sobre 3, mais 1 ao quadrado sobre 2, mais 1. Agora, todas essas expressões, as 5 negativas e substituídas pelo limite inferior. Então, vai dar mais 3 vezes menos 1 à quinta sobre 5, mais menos 1 à quarta sobre 4, menos 2 menos 1 ao cubo sobre 3, menos 1 ao quadrado
sobre 2 menos 1. Então, menos 3/5 menos 1/4 mais 2/3 mais 1/2 mais 1. São os cálculos, então, dessas primeiras expressões. Agora, essas que estão para o limite inferior, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Menos 1. A quinta dá menos 1. Vezes mais 3 vai continuar dando aqui, então, menos 3/5. Menos 1 a quarta é 1. Então, vai dar mais 1/4 aqui. Menos 1 ao cubo é menos 1, vezes menos 2 dá mais 2/3. Menos 1 ao quadrado dá 1, dá menos 1/2. Mais 1. Certo? Então, agora a gente vai cancelar aqueles números que são iguais, aliás, opostos, perdão. Menos 1/4 mais 1/4, mais 1/2 e menos 1/2. E vamos unir os termos que têm o mesmo denominador. Então, menos 3/5, vou unir a menos 3/5. 2/3 eu vou unir a 2/3. E 1 eu vou somar com 1. Depois a gente vai fazer o MMC desses termos que têm denominadores diferentes, tá bom? Então, menos 3/5 menos 3/5 dá menos 6/5. 2/3 mais 2/3 dá mais 4/3. Mais 1 dá mais 2. Então, agora já dá para a gente fazer o cálculo fazendo o MMC entre 5 e 3, que é 15. Então, 15 dividido por 5 dá 3, vezes menos 6, menos 18. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 4, 20. 15 dividido por 1 vai dar 15, vezes 2, 30. Tá? Então, 30 mais 20 dá 50. Na verdade, menos 18 mais 20 já dava 2. Mais 30, mais fácil. 32/15 é o valor da nossa integral, ok? Então, só recapitulando aqui, nós dividimos, então, o nosso exercício em duas partes. A primeira se constituiu da gente analisar a região de integração com o auxílio de uma ferramenta gráfica, que foi o GeoGebra 2D, calculadora gráfica. Quando a gente colocou as duas funções dadas pelo enunciado como limites de integração lá no GeoGebra, a gente percebeu que as duas se encontravam para os valores de x igual a menos 1 e 1. Então, daqui a gente já estabeleceu o limite de integração numérico para a variável x. E também, a partir da representação gráfica, a gente conseguiu visualizar que a função em verde era sempre inferior à função em vermelho no intervalo de menos 1 a 1. O que fez com que a gente delimitasse, então, a variável y inferiormente por 2x ao quadrado, que é a função f na nossa representação, e acima pela função 1 mais x ao quadrado, que é a função g na nossa representação. E aí a gente estabeleceu qual era o domínio de integração. Sendo assim, o segundo passo foi o cálculo da integral, considerando que, como a variável y variava entre funções e a variável x variava numericamente, a gente integrou primeiramente em relação a y, substituiu pelas funções e depois nós integramos em relação a x, ok? Então, ao final desse processo todo, nós chegamos à conclusão que a integral vale 32/15, ok? Então, o segundo exemplo que nós vamos fazer agora, ele diz respeito a uma das possibilidades que temos com o cálculo de uma integral dupla, que é o cálculo do volume abaixo de uma determinada superfície, certo? Que aí vai formar, obviamente, um sólido, né? Então, o objetivo aqui é que a gente calcule o volume do sólido que está abaixo do paraboloide Z,
igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e acima da região D do plano xy, limitada pela reta y igual a 2x e pela parábola y igual a x ao quadrado. Então, a gente vai proceder da mesma maneira. A primeira coisa que a gente vai fazer é a representação tanto desse paraboloide, para entender o que está acontecendo, e a representação da região no plano XY. Para isso, a gente vai usar, então, o GeoGebra, tanto o 2D quanto o GeoGebra 3D, tá ok? Então, já que apareceu para a gente aqui o GeoGebra 2D primeiro, eu vou começar por ele. A gente agora tem uma reta como limite, que é y igual a 2x, está representada aqui em laranja, e outra parábola y igual a x ao quadrado, está representada aqui em lilás, né? Bom, não dá para ver, tem uma interseção, não dá para ver se tem outra. Tem sim. E aí a gente tem aqui uma interseção, tá nesse ponto aqui, o 0, 0, e a outra interseção está no ponto 2, 4, ok? Então, é uma região que se assemelha bastante à região que nós fizemos no primeiro exemplo, porque a gente tem, então, estabelecidos os limites de integração baseados na interseção entre as duas funções, que são y e fórmulas que dependem de x. Então, também, isso é um indício de que nós vamos utilizar uma região do tipo 1. Recapitulando que, para nós, região do tipo 1 é aquela onde a variável x varia numericamente e a variável y varia entre funções. Tá bom? Então, a gente, baseado nisso, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou fazer o download dessa figura para a gente colocar lá no quadro e depois estabelecer direito quais são esses limites de integração no plano, tá bom? Então, deixa eu baixar a figura aqui. Não era isso bem que eu queria, não. Baixar como uma imagem. Perfeito. Daqui a pouco eu vou colocar ela lá no nosso quadro. Então, deixa eu voltar para o quadro aqui para a gente fazer esse processo. Eu preciso abri-la primeiramente para poder fazer a cópia aqui no nosso quadro. Então, a gente tem aqui a figura. Eu vou, obviamente, colocá-la num tamanho menor. Tá aqui, já que nós colocamos a figura, a gente já vai estabelecer qual seria esse domínio de integração, então, de uma vez. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui junto a figura que representa o paraboloide, tá? Para a gente não perder de vista que volume é esse que nós estamos calculando. Então, observando a figura, a gente percebeu que a interseção entre a reta e a parábola ocorre no ponto 0, 0 e no ponto 2, 4. Então, o x, está claro que o x varia de 0 até 2, tá? Aqui é 0 e aqui, horizontalmente, 2, tá? Então, o meu x, deixa eu começar pelo 0, perdão. 0 menor ou igual do que x, menor ou igual do que 2. E também considerando o y nesse intervalo, tá, de 0 a 2, a parábola sempre está abaixo da reta, tá? E aí a gente pode estabelecer, então, como hierarquia para o y, x ao quadrado menor ou igual do que y, que é menor ou igual do que 2x, ok? Então, considerando esses limites, e aí vocês observem a importância que foi a gente estabelecer, então, deixa eu botar pertencente ao R2 aqui, a ferramenta gráfica como auxílio,
pertencente ao R2, tal que 0 menor ou igual do que x, menor ou igual do que 2, e x ao quadrado menor ou igual do que y, menor ou igual do que 2x. Certo? E aí, a gente deixa só, não quero escrever na figura, deixa eu botar a mão aqui, que eu quero só diminuir aqui um pouquinho essa figura, porque eu esqueci que a gente tinha que botar primeiro aqui, comentar que era passo 1, que a gente estava fazendo, então, a obtenção do domínio de integração. Deixa eu colocar aqui, passo 1, obtenção do domínio de integração. Ok? E aí, aqui ao lado, eu vou colocar a figura do paraboloide, obtida através do GeoGebra 3D, certo? Então, vamos abrir aqui o GeoGebra 3D, para que a gente consiga fazer isso. E aí, a gente visualize que paraboloide é esse, tá? Ótimo. Então, vamos colocar a fórmula que define o paraboloide, que é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E aí, é esse o paraboloide, tá? O que a gente está fazendo na prática? Aqui, ó. Observe que lá a gente está fazendo o x variar de 0 a 2, o x é o vermelho aqui, tá? Então, o x está variando de 0 a 2 e o y está variando da função até o ponto 2,4, que está fora aqui. Então, na verdade, a gente vai calcular o volume abaixo desse paraboloide, onde a gente vai ter a reta passando aqui, e a parábola fazendo esse caminho, ou seja, naquela coisa que parece meio que um olho, né, uma figura meio uma gota, né, abaixo desse paraboloide. Então, considerar aquele filete abaixo desse paraboloide, ok? Então, vou fazer aqui o download também dessa figura para a gente conseguir colocar lá no nosso quadro, tá? Então, já vou botar aqui o quadro para a gente ver. E aí, depois disso, então, a gente vai fazer o cálculo do volume, tá bom? Então, já fiz aqui o download. Vamos abrir a figura para colocar, então, no nosso quadro. Vem a figura grande aqui, agora a gente vai botar num tamanho ideal, certo? Então, deixa eu só escrever aqui embaixo que se trata do paraboloide z igual a x ao quadrado mais mais y ao quadrado, ok? Agora sim, a gente vai para o passo 2. Cálculo do volume. Volume pedido, ok? Que é aquele volume do filete, ou seja, daqui, só que subindo entre o paraboloide e essa região, olhando aqui para o plano. Então, o que a gente está calculando aqui, isso é bem importante da gente perceber. Não é o volume do paraboloide em si, mas é o volume acima dessa região que a gente estabeleceu, dada pelo enunciado como região de integração, e como limite superior, ou seja, o teto da minha região é o paraboloide, que está aqui em vermelho, tá bom? Então,
a gente vai fazer o seguinte, o volume, pela definição, tá, de integral dupla, ele é a integral dupla na região D da função que define a superfície em questão, certo? No nosso caso, dA, porque aqui a gente pode escolher a ordem de integração inclusive. Sendo que, como a gente já estabeleceu que o domínio D é uma região do tipo 1, a gente já tem uma ordem de integração definida, que é o y variando entre duas funções e o x variando numericamente, ou seja, eu sou obrigada a começar a integrar pelo y e depois integrar em relação a x. Então, a gente vai ter o seguinte, a integral de 0 a 2, a integral de x ao quadrado, 2x, tá? E dentro do integrando vai entrar quem? F de xy, que é z. Nesse caso, o x ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado dy dx. Ok? Então, a integral de 0 a 2, vamos integrar primeiro em relação a y, integral de x ao quadrado em relação a y, lembrando que o x é constante, então vai dar x ao quadrado y, integral do y em relação a y ao cubo sobre 3, onde o y varia, então, de x ao quadrado até 2x, e aí eu tenho aqui dx, certo? Vamos substituir, então, o y primeiro pelo limite superior, depois pelo limite inferior. Então, vai ser a integral de 0 a 2, x ao quadrado, vezes 2x, mais 2x elevado ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado, vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado, elevado ao cubo sobre 3 dx, ok? Então, a integral vai ser de 0 a 2, de 2x ao cubo, mais, aqui, 2 ao cubo, 8, 8x ao cubo sobre 3, menos x à quarta, menos x à sexta, lembrando que aqui a gente multiplica os expoentes, né, um elevado ao outro, sobre 3 dx. A única coisa que falta, então, aqui a gente percebe que tem x à quarta, x à sexta, esses termos a gente não consegue somar, mas os termos aqui a gente consegue. Então, a integral de 0 até 2, fazendo MMC que é 3, eu vou ter aqui 6x ao cubo mais 8x ao cubo, menos x à quarta, menos x à sexta, sobre 3 dx, ok? Então, vai ser a integral de 0 até 2, 6 mais 8, 14, x ao cubo, sobre 3, menos x à quarta, e menos x à sexta sobre 3 dx, ok? Então, x à quarta, 14x ao cubo sobre 3, 14x à quarta sobre 12. Já estou integrando, tá, gente? Tá? E aqui a gente pode cancelar. Já vou fazer a simplificação de uma vez. Dá para dividir por 2. Então, aqui vai ser 7
e aqui vai ser 6, ok? Menos a integral de x à quarta, x à quinta, sobre 5, e a integral de x à sexta, menos x à sétima, sobre 21, onde o x varia de 0 até 2, ok? Mesma história, vamos substituir primeiro o limite superior para o x e depois o limite inferior. Então, 7 vezes 2 à quarta sobre 6, menos 2 à quinta sobre 5, menos 2 à sétima sobre 21, ok? Então, 7 vezes 2 à quarta dá 16, né? Então, a gente vai agora fazer 7 vezes 16. Eu vou usar a calculadora aqui para me auxiliar. Então, 7 vezes 16 vai dar 112 sextos. Deixa eu só subir aqui para minha foto não atrapalhar. 2 à quinta sobre 5, 2 à quinta é 32. Então, menos 32 quintos. E 2 à sétima é 128. Menos 128, 21 avos. Então, 6, 5 e 21 não tem, tirando 3, né, que é comum ali, o 6 já dá para... Então, o MMC vai ser 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, que vai dar 210, esse MMC, tá? 210. 210, então, dividido por 6, 35, vezes 112. Nossa, vou ter que fazer uma linha grande aqui, porque deu números grandes. Então, meu primeiro aqui deu 3.920, certo? Menos. Agora, vou dividir o 210 por 5 do segundo termo, que dá 42. Vezes 32, 1.344. 210 dividido por 21, esse é fácil, dá 10. Vezes 128, dá menos 1.280, certo? Lembrando como se trata de volume, gente, jamais essa integral pode dar um valor negativo, certo? Então, 3.920 menos 1.344 menos 1.280. Então, isso aqui vai dar 1.296 dividido por 210, certo? 6 mais 9 dá 15, 17, 18. Dá pelo menos por 6 para dividir, né? Dividido por 6 aqui vai dar 216, tá? Deixa eu indicar aqui que eu dividi por 6. E 210 também dá para dividir por 6. A gente já fez essa conta ainda há pouco. Deu 35, certo? E aí 35 se dá por 5 e por 7. Deixa eu conferir se 216 dá por 7. Não dá. Então, acaba por aqui. O valor do nosso volume é 216,35 avos, ok? Então, gente, esse nosso primeiro encontro sobre integrais duplas para regiões mais gerais, a gente trabalhou as regiões do chamado tipo 1, que são aquelas onde a gente fez, então, para o nosso entendimento, tá? Que a variável x seria a variável numérica e a variável y seria aquela que varia entre funções, tá? No próximo vídeo, a gente vai estudar regiões mais gerais, que são do tipo 2, ou seja, aquelas onde a variável y vai variar no intervalo numérico e a variável x vai variar entre funções, ok? Até o nosso próximo encontro. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, mostre para os colegas e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!